Qual o tamanho da tua fé em Jesus Eucarístico? Eu vou dizer para você como padre, o que dói na minha alma é às vezes atender confissão de pessoas que vêm dizer: padre, eu confesso que às vezes eu vou receber Jesus na Eucaristia com dúvida se é Jesus mesmo ou não. E a gente percebe, quando o padre passa com o Santíssimo Sacramento, a gente percebe claramente quando uma pessoa crê firmemente que é Jesus, ou quando uma pessoa às vezes não está nem aí. Tem gente que fica olhando para cima, tem gente mascando chiclete, gente olhando no celular, enquanto Jesus passa. E às vezes, olha aqui para mim, às vezes a oportunidade da tua vida está passando, porque é o próprio Jesus, e você perde a oportunidade de adorar o Senhor, pedir uma graça a Ele. Você já percebeu que na liturgia o padre te diz: eis o mistério da fé, porque é o maior mistério da nossa fé, é a presença de Jesus na hóstia consagrada. É o mistério da fé. Não há uma substância que muda visivelmente. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, é gosto de pão, é gosto de vinho, mas a igreja diz: agora houve uma mudança transcendental. Por isso a gente fala transubstanciação. Não é mais um pão, agora é Jesus. O próprio Deus quer se entregar a nós de corpo e alma. Você só tem alma, filho, porque Deus soprou um dia no ser humano, e o sopro a gente chama de ruá. Aquele boneco de barro, vocês sabem a história do livro de Gênesis. Quando Deus forma o homem com aquele barro, o que Deus faz? Sopra nas narinas, e o homem ganha vida. Então o homem ganha a alma. O sopro do Espírito é o sopro que sai da boca de Deus. Esse sopro do Espírito Santo, a gente pode clamar sempre: vem Espírito Santo. Quem é que não precisa desse sopro de Deus? Hein, filho? Uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, a pessoa fica quase que vegetando nessa vida. O que a gente pode sem Deus? A gente precisa sempre do sopro de Deus. Às vezes eu vou pregar, gente, e por Deus do céu, eu sinto que tem gente que parece que é uma bexiga murcha, que a gente precisa soprar. Segundo estatísticas, quase 30% da população hoje do mundo sofre de problemas relacionados à depressão. Uma pessoa que está na presença de Deus, ela no mínimo vai ganhar um sopro do Espírito, para voltar a ter a vida, porque às vezes a gente perdeu até a vontade de viver. Uma pessoa que não tem vontade de viver, nada no mundo tem graça, é uma pessoa que precisa do sopro do Espírito. Deus não só sopra sobre o ser humano, Deus quer dar o seu corpo à humanidade. Quando é que Ele deu o seu corpo à humanidade? Deus dá o seu corpo na encarnação. Olha o que diz a palavra em Gálatas capítulo 4, versículo 4: na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O nosso Deus se fez carne. Se você pegar a tua Bíblia em João capítulo 1, olha o que diz a palavra: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Quem é o Verbo que a Bíblia está dizendo? É Jesus. Se você substituir a palavra Verbo por Jesus, você vai ler assim: no princípio era Jesus. Jesus estava junto de Deus, e Jesus era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Significa que Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus, é o mesmo Deus. Agora olha o versículo 14: e o Verbo se fez carne. Então, se eu for substituir a palavra Verbo por Jesus, e Jesus se fez carne. Na última ceia, quando Jesus pega aquele pão, Jesus diz assim, primeiro pega o cálice, e diz: esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. E depois que pega o pão, o que ele diz?
Isto é o meu corpo. O corpo que é dado por vós. Que corpo que é esse? É a carne do próprio Senhor. O Senhor está dando corpo. Ele se encarna, o verbo se faz carne, e agora Jesus está dizendo: eu quero dar o meu corpo, a minha carne para vocês. Gente, do ponto de vista espiritual, isso é muito rico. Quando a gente fala carne com carne, quando você comunga Jesus na Eucaristia, é carne com carne. Isso significa que você está comungando Jesus, unindo-se a Ele numa só carne. E quando é que a gente se une numa só carne com alguém? A gente sabe que o homem e a mulher se unem numa só carne, numa relação depois do rito do matrimônio. Eles têm essa união de carne com carne que pode gerar vida. Por isso que a Bíblia diz que nós somos a igreja e Jesus é o noivo, né? Que se une à sua noiva, que é a igreja, carne com carne, mas do ponto de vista espiritual. A gente precisa de alimento físico, mas nós somos os únicos animais que, além do alimento físico, arroz e feijão, a gente precisa de alimento espiritual também. Por que a Eucaristia? Porque Jesus sabia que além do arroz com feijão, a gente ia precisar de um alimento espiritual. Uma pessoa que não tem alimento espiritual, ela vai se definhando espiritualmente falando. Eu tenho pena de uma pessoa que não comunga Jesus na Eucaristia, e mais do que isso, e nem acredita na presença real de Jesus. Porque tem gente que não comunga porque não pode comungar, mas adora Jesus. E pelo fato de adorar Jesus na Eucaristia, ele faz comunhão espiritual, também fica saciado. Agora tem gente que nem sequer acredita. É por isso que tem muita gente morrendo de fome espiritual. Eu vou ler para você uma passagem do capítulo 6 de São João, e você vai entender onde o padre quer chegar. Versículo 35: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Que fome que Jesus está falando? É de fome física ou espiritual? É espiritual. Jesus tem pena de quem passa fome espiritualmente falando, porque não aguenta uma brisa, gente. Não aguenta nada, não aguenta nenhum tipo de sofrimento. Tem gente que está tão saciado espiritualmente que o mundo está desabando sobre a cabeça daquela pessoa e a pessoa está de pé. Eu não sei se você já viu gente assim, que ela tem problema, e olha, gente, é muito problema. É problema financeiro, às vezes até ela já perdeu algum parente. Aquela pessoa está passando por uma crise tão grande existencial, e aí você pergunta para aquela pessoa: como que você está? Ainda ela diz: graças a Deus eu não posso reclamar. Mas como que não pode reclamar se ela está cheia de problema? É porque na verdade ela está saciada espiritualmente. Agora você conversa com uma pessoa que está morrendo de fome espiritual para você ver. Ao invés de você perguntar como que vai, é melhor perguntar onde dói, porque dói tudo. Eu olho aqui para vocês e, por Deus do céu, como padre, 16 anos como padre, eu vejo tanta gente faminta. Eu vejo pessoas aqui que precisam se alimentar de Jesus. Se você talvez não pode comungar Jesus na Eucaristia porque você está vivendo na segunda união, talvez você nem tenha a primeira Eucaristia, você veio de uma outra igreja, nem católico é. A igreja diz assim no catecismo, que quem não pode comungar Jesus na Eucaristia, mas adora Jesus em espírito e em verdade, também é saciado espiritualmente. Jesus mata a sua fome espiritualmente só por causa da tua adoração. É por isso que eu digo que às vezes a gente vê coisas tão bonitas, gente, como padre. Quando a gente vai passando com Jesus eucarístico, tem gente que vai até pedindo licença, por outra, dá licença que eu tenho que tocar, porque você sabe que é o Senhor da tua vida. O mesmo Jesus que curou o paralítico, o mesmo Jesus que ressuscitou aquele jovem na cidade de Naim, o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias que estava morto, fedendo que estava. Eu não sei o tamanho da tua fé,
Talvez você nem vai ficar aqui para ver isso, porque você não crê. Posso fazer uma oração por você? Põe a mão no teu coração, por favor. Senhor, eu quero pedir que a minha fé possa chegar aí no coração desse teu filho, para despertar a fé dele, a fé dela. Eu quero te louvar e te bendizer, Senhor, pelos relacionamentos que o Senhor vai curar, pela saúde que o Senhor vai restabelecer, pelo vício que o Senhor vai tirar, pela depressão que tem as horas contadas, a tristeza, a angústia, a saúde que vai voltar. No poder do teu nome eu peço, essas mãos estendidas, as mesmas mãos que vão consagrar o pão e o vinho nessa missa, é as mãos que estão estendidas em direção desse filho e dessa filha que me ouve agora, e que essa bênção possa chegar na alma, no coração, por Cristo nosso Senhor.